Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui começar mais uma aula, né? Na verdade não é uma aula bem de Photoshop. Eu vou usar o Photoshop aqui para falar um pouco de composição de imagens, como eu tinha combinado com vocês, tá? Como esse é um assunto bem extenso, eu resolvi aqui trabalhar uma regrinha, uma lei que é bem básica, né, na fotografia, na pintura e tudo mais, né, para comentar, aproveitar isso e fazer esses comentários, né, essa aula em cima de exercício de vocês mesmos, né, que vocês entregaram para mim. Né, e essa daqui é a lei dos terços, né? Vocês podem ver aqui, esse é um trabalho de vocês. Eu escolhi 3 trabalhos para não ficar realmente muito longa a aula. E aí eu tenho os trabalhos originais, que é esses que eu estou mostrando para vocês. E eu vou mostrar, eu fiz o recorte dos elementos aqui para mostrar, né, como, né, a gente poderia fazer de modo diferente essas composições. Então, assim, essa lei dos terços, né, ela diz que a gente deve dividir, né, o espaço da composição nossa em 3 partes, tanto na altura quanto, né, na largura da imagem, né, da tela, né, que a gente estiver trabalhando. Então aqui a gente tem, né, 3 partes iguais, mais ou menos eu dividi aqui, né, na altura e na largura. A junção aqui desses pontos, deixa eu fazer aqui, ó. Essas junções aqui, ó, são os pontos de atenção da imagem, né? Onde a gente vai direcionar o olhar, né, o nosso olhar na hora de interpretar a imagem. E também outro princípio dessa lei é que a gente deve evitar assimetrias, né? Então o que? É centralizar os elementos aqui, ó. Jogar um elemento muito aqui, centralizado, tá? No espaço compositivo nosso. Né? Para quê? Para dar mais dinâmica, para dar mais, né, fluidez, mais naturalidade na imagem. Principalmente quando a gente está trabalhando, né, nesses casos aqui com alguma paisagem e tudo mais. Então, né, vamos começar aqui com essa imagem. Vocês podem perceber que a linha aqui do horizonte, né, a linha do mar, ela está quase no meio da imagem aqui. Então aqui nesse caso a gente tem que fazer uma escolha, né? Ou a gente vai valorizar mais o céu aqui e jogar, no caso aqui, né, jogaria essa linha aqui para cima, ó. Eu vou abrir o modelo nosso aqui que eu já tenho. No caso aqui, ó, eu corrigi algumas coisas, né? Também para dar dica para vocês e vou tentar trabalhar explicando para vocês dentro dessa teoria dos terços da composição, tá? Então aqui, ou a gente, aqui na original, a imagem está aqui quase no meio mar. Então o que eu fiz? Eu aproveitei que o céu está com umas nuvens bacanas, está com uma textura legal, e eu fiz o quê? Eu desci a linha do horizonte aqui, no caso do mar, para o terço inferior e deixei mais céu na imagem do que mar. Até porque a gente tem o farol aqui, que ele tem um tamanho, né, considerável aqui. E se eu jogasse esse mar aqui para cima, eu iria cortar o farol da imagem. Então eu preferi reduzir, né, aqui, né, a linha do horizonte aqui para o terço inferior para destacar o farol e para destacar também a perspectiva da moça aqui sentada nessas pedras, observando o mar. Tá? Eu achei que a seleção de imagens aqui nessa composição, né, quem fez foi muito boa, né? Tanto as cores da luz e tudo mais bate bastante com a imagem, as texturas batem aqui, ó, com a pedra e tudo mais. Eu achei bem interessante nesse sentido. Então aqui o ajuste que eu fiz foi, né, dentro dessa regra dos terços, jogar o mar aqui, ó, para o terço inferior para valorizar o céu e também o tamanho aqui do farol dessa construção. Outro princípio que a gente tem é que dentro desses pontos aqui, ó,
desses pontos focais que a gente tem, que são os 4 aqui que eu falei para vocês, a gente sempre tentar trabalhar, quando a gente põe um ponto de atenção, outro ponto nessa diagonal aqui, ó. Tá? Então, eu tenho, tecnicamente, o farol aqui, ó, ocupando esse ponto de atenção aqui, esses pontos aqui. Para eu fazer esse contraponto, né, balancear a imagem, eu joguei, né, a imagem da mulher aqui para a esquerda, tá? Mais inferior, né, para balancear a imagem aqui, para a gente ficar com uma imagem mais equilibrada, tá? Outra coisa que eu fiz, né, em termos agora mais técnicos de iluminação e tudo mais, se vocês perceberem, o farol aqui, né, o barco, o farol, ele tá com uma iluminação que está chegando da esquerda para a direita aqui, ó. Né, vocês veem a luz aqui, o barco também, ó, a luz aqui, né, a luz aqui, ó, na lateral do farol. Na composição original, o que a gente tinha? A luz está chegando aqui também, ó. Só que aqui, como a imagem estava invertida da direita para a esquerda, né? A luz aqui, ó, vocês podem perceber no farol aqui, no barco aqui também, ó, a luz chegando daqui. E na moça que está aqui em primeiro plano, a luz está chegando ao contrário, tá? Está chegando da esquerda para a direita. Então aqui vocês podem ver a sombra dela aqui. Então o que eu fiz para arrumar isso, eu inverti aqui, ó, o farol de posição. Para quê? Para que a moça aqui que a gente tá tá em primeiro plano aqui, para que ela também tivesse com a luz no mesmo sentido, né, do que o restante da cena aqui. Então, além aqui deixa eu só voltar, gente. Pronto. Além aqui dessa composição aqui, né, dentro dessa regra dos terços, obedecendo, né, esses princípios, eu também fiz algumas alterações aqui de iluminação, tá? Então, assim, gente, isso vale para auxiliar vocês na montagem das imagens, tá? Tanto seja uma composição assim, trabalhando com a fotomontagem, quanto na hora de fazer uma fotografia em si, né? Um dos princípios básicos aí da fotografia, quanto também na hora de fazer uma ilustração, por exemplo, tá? Só que isso não é uma lei, é assim e pronto. Se você quebrar essa regra e tentar usar a simetria aqui na imagem, desde que faça sentido, né, e transmita o sentido que você quer, a mensagem que você quer, você pode usar. Tá? Então é bom conhecer esses princípios para ver como funciona o nosso olhar dentro da fotografia, de uma foto, de uma ilustração, né, de uma composição até com texto, para a gente poder explorar, né, e até quebrar essas regras, né, no caso de eu querer passar uma mensagem, né, dependendo do tipo da mensagem que a gente quer passar. Aqui, como a gente só está trabalhando com paisagens, as montagens que vocês fizeram foram mais em cima de paisagens, né, nesse sentido, eu estou usando mais, né, para balancear a imagem, deixar um pouco mais fluida a imagem, não deixar tão artificial assim. Então, além das correções de luz, de sombra, né, o balanço das cores para ficar com uma tonalidade parecida das imagens e tudo mais, outro aspecto que pesa bastante na hora de fazer uma composição mais natural seria, né, respeitar, né, tentar trabalhar dentro, né, dessa regra compositiva aqui dos terços, que ajudaria bastante, tá? Então, a gente consegue ver aqui, ó. Depois eu vou salvar uma miniatura e vou botar para vocês lá no Classroom o antes e o depois para vocês poderem avaliar e podem dar a opinião de vocês. Ah, achei que ficou pior, sabe, do que tava. Ah, achei que ficou melhor mesmo, né? Vocês podem dar opinião, sugestão de vocês, a gente pode discutir isso, tá? Então aqui depois da modificação e aqui essa imagem aqui
antes da gente trabalhar. Teve algumas coisas que eu não coloquei na imagem toda completa, tá, gente? Que nem aqui as gaivotas, tal. Eu coloquei os elementos principais, né? Pra também a gente não ficar se prendendo nisso. Por exemplo, aqui tem o barco. Ah, mas o barco é um terceiro elemento? Sim, mas aí é um elemento, né? Estaria aqui em segundo ou terceiro plano, sabe? Outros elementos poderiam ter aqui. Eu poderia colocar as gaivotas aqui, as gaivotas, né, do lado direito, do lado esquerdo. Mas aqui, quais são os elementos principais da cena? Seria o farol e a moça que está admirando o farol, o mar ali. Então, esses elementos a gente tem que tentar trabalhar e balancear eles na cena, tá? Aqui uma segunda imagem que eu escolhi foi essa imagem aqui, né? Que eu achei que daria um exemplo interessante. Por quê? Porque aqui, gente, também está dividido nas três partes, mais ou menos iguais aí. Eu acho que essa parte aqui a gente vai trazer um pouquinho para cá, tá? Mais ou menos aqui. Aqui, né, eu identifiquei, né? Lógico, a gente tem essas vacas aqui, tem essa casa abandonada, né? Tem uma árvore fazendo uma composição aqui de fundo, mas né, essa vaca aqui que tem em primeiro plano aqui, ó, eu trabalharia essa composição em cima dela, né? As outras seriam alguns elementos secundários aqui e da casa, tá? Aqui a gente tem também um problema de iluminação aqui, porque se vocês perceberem, a sombra aqui, ó, da vaca aqui, ó, tá aqui. Essa luz tá batendo aqui, tá? Tá batendo aqui, né, da direita para a esquerda, meio que de cima para baixo. E na casa, se vocês olharem aqui, ó, principalmente por essa sombra aqui, ó, a luz está batendo no sentido contrário, tá? Então aqui a gente tem, né, o mesmo problema lá da moça com farol, né? A gente teria que inverter ou a casa ou as vacas aqui. Para quê? Para que as luzes aqui coincidam também. Além de fazer os ajustes de cores e tudo mais, tem essa questão da luz. Aqui, ó, vocês podem perceber que tem uma sombra aqui, ó. Por quê? Porque a luz está batendo daqui, tá? Da esquerda para a direita e aqui tá da direita para a esquerda, tá? E aqui, se vocês, né, observarem, a linha aqui do horizonte tá bacana aqui. Tá quase nos 2/3 aqui, tá certo, gente? Não precisa ficar nos 2/3 certinho, mas tá bem dividida nessa proporção o céu aqui e, né, esse pasto. E aqui porque que eu acho que tá da melhor forma, por quê? Porque os elementos, tudo tá acontecendo aqui no pasto. Então o céu não tem tanta importância aqui, tá? Então eu acho que nesse sentido ficou muito bem feito. Ah, se vocês observarem também aqui, a casa e essa vaca, como eu tinha falado dos pontos de aqui, né, desses pontos aqui de atenção, aos 4 pontos de atenção, a gente tem praticamente né, ela aqui nesse ponto de atenção aqui, ó, inferior aqui do lado direito, e a casa está no ponto superior do lado esquerdo, tá? Então vocês veem que essa imagem tem bastante equilíbrio, tá? Eu coloquei aqui porque eu achei interessante isso, sabe? Apesar desse probleminha da luz, a composição no geral eu achei que ficou bem equilibrada aqui nesse caso, né? Trabalhando, né, com essa regra aqui dos terços. Talvez a casa um pouquinho mais, né, um pouquinho mais para a esquerda, um tamanho um pouco menor, mas e outras coisas aqui, no caso dessas vacas aqui do fundo, se a gente tivesse dado, né, a pessoa tivesse aplicado aqui, ó, um desfoque um pouco maior, né, já que elas estão, né, se a gente for considerar aqui a casa em segundo plano, estão praticamente em terceiro plano aqui, a mesma coisa aqui na árvore, né, para ficar com essa naturalidade, essa profundidade, tá? Mas em termos de composição aqui, de equilíbrio de elementos, eu achei ok. Eu fiz uma outra versão aqui, é, que eu não troquei aqui, a pessoa tinha tirado esses coqueiros aqui nessas, acho que parece bananeira aqui no fundo, essa vegetação.
eu resolvi deixar a vegetação ali. E o que eu fiz aqui foi, né, inverter a casa, né? No caso, eu espelhei a casa, porque vocês podem ver aqui, ó, a sombra aqui, né? A sombra aqui, a luz então aqui está batendo da direita para a esquerda, e aqui, se vocês forem olhar aqui na vaca aqui em primeiro plano, também está batendo da direita para a esquerda, tá? Então ficou mais harmônico nesse sentido de iluminação. Eu fiz algumas correções de cores aqui para deixar a casa um pouco menos escura e tudo mais, e alguma correção de cor para deixar ela num tom mais esverdeado, né, do pasto aqui, tá? E aí eu trabalhei essa questão do desfoque, né, nas vacas aqui. As que estão aqui para o fundo, ó, eu deixei elas com um desfoque bem parecido que a gente observa aqui, ó, nos coqueiros, tá? Para que isso? Para a gente ter realmente essa noção de profundidade, né? E ter essa noção mais realista da composição. São imagens que foram, né, montadas, mas que tem que dar a sensação para quem está vendo que elas sempre estiveram ali, tá? A casa também, tá? Eu fiz esses ajustes que eu falei para vocês de cores e tudo mais. E aqui a gente trabalhou com esse ponto de atenção aqui, ó, esse ponto da casa e esse ponto, né, dessa vaca aqui em primeiro plano. Então a gente trabalhou, né, como eu tinha falado, sempre tentar trabalhar na diagonal os elementos principais aqui, tá? Mais uma vez, isso não é uma regra, tá, gente? Vocês quebrarem essa regra com intenção de passar uma mensagem, ok, isso é só um posicionamento para a gente fazer, no caso aqui que a gente está fazendo uma imagem de natureza e tudo mais, né, para ficar com um equilíbrio aqui. Tá, deixa eu apagar as anotações aqui que a gente fez. Então, o que eu fiz basicamente foi inverter a imagem que a gente tinha aqui, tá? Fiz algumas alterações, eu não troquei o céu e tudo mais, mas eu praticamente só inverti por conta da luz, tá? E dei os desfoques aqui, né, nos elementos aqui do fundo, né? Mas assim, essa imagem estava bem correta nesse sentido de composição e tudo mais. Eu achei ela bem harmoniosa, assim, eu gostei. Só com essas pequenas correções que eu falei para vocês, tá, gente? Do mais, eu acho que tá ok, tá bacana. A outra imagem que eu separei aqui foi a imagem que eu refiz, né, naquela aula sobre ajuste de cor e tudo mais, né, usando o preto e branco, né, colocando um layer de ajuste em preto e branco e depois corrigindo os níveis em preto e branco para casar os tons de branco, né, os tons de preto e de branco da imagem com as imagens que a gente vai adicionando para dar uma uniformidade nas cores, na sombra, nos brilhos e tudo mais. E essa imagem eu fiz seguindo mais ou menos a montagem original, mas sem me atentar muito também para essa regra dos terços e tudo mais. Eu fiz nesse sentido de mostrar para vocês as cores e tal, como ajustar. E vocês vão ver que aqui a gente tem um pouco de desequilíbrio nessa questão de composição, né? Por quê? Porque aqui, ó, a gente tem o elemento principal, né, que é essa princesa aqui, e o elemento secundário aqui, que é essa outra moça aqui com a capa aqui, né? A princesa está quase centralizada aqui. Ela tá bem, essa outra moça com a capa tá bem, né, deslocada aqui para a esquerda. E se vocês perceberem, a linha do horizonte aqui, né, a gente tem uma perspectiva aqui, né, vindo para cá, ó, né, toda a perspectiva da imagem trabalha esse canto aqui, ó. Tá quase nos 2/3 aqui, né? Então o que a gente poderia fazer para melhorar aqui essa imagem seria subir, né, essa muralha um pouquinho aqui para mais próximo dessa linha dos 2/3 e deslocar as imagens principais, né, que são as personagens principais da imagem, né, para pontos focais que gerassem um pouco mais de equilíbrio aqui na imagem e fossem mais agradáveis, né, na hora da gente observar a imagem, né? Então, o que eu fiz aqui, ó, vocês vão ver que é a mesma imagem aqui,
só que eu fiz alguns ajustes, né? Se vocês perceberem, né, aquele ponto que eu falei para vocês da perspectiva aqui, ó, né, que a imagem toda, a parede aqui em si, ó, ela traz para esse ponto aqui dos canhões e tudo mais. Nesse caso, gente, outro ponto que a gente tinha trabalhado aqui, que eu tinha falado para vocês nessa imagem, foi o quê? Deixar todo o resto da imagem em preto e branco, e eu deixei só as duas personagens com cores, já para atrair mais o olhar, né, da gente na imagem para as cores. O fundo fica mais neutro. E aqui eu fiz esse ajuste. Eu subi aqui nessa parede da muralha, o ponto aqui da perspectiva mais para a linha dos 2/3, para ficar com essa área aqui, ó, do chão aqui mais destaque. E aí eu peguei a princesa e trouxe ela aqui, ó, deixa eu deletar essa aqui. Eu trouxe a princesa aqui, ó, mais para esse ponto focal aqui. E eu desloquei, né, a moça com a capa aqui mais próximo desse outro ponto focal aqui, trabalhando essa diagonal aqui das duas se observando, tá? E aí aqui também eu não cheguei a fazer esse tipo de pós-produção nas outras montagens das outras duas, mas vocês lembram que eu falei para vocês? Eu dei um blur aqui na imagem com uma máscara, adicionei, ó, aqui esse canto um pouco mais escuro na imagem para dar mais esse enfoque no olhar das duas, né? Então a gente pode trabalhar, né, além dessas regras de composição aqui, no caso aqui a gente está vendo essa regra dos terços aqui, a gente pode trabalhar com outros elementos, né, uma pós-produção da imagem para transmitir a mensagem que a gente deseja, tá, gente? Então, de uma maneira, acho que bem objetiva aqui, né, o que eu quis transmitir para vocês e passar para vocês era algum conceito nesse sentido de composição de imagem, tá? Para vocês terem uma noção de como fazer essa montagem, né? Como organizar esses elementos nesse espaço. E, gente, sempre prestar atenção que tudo que vocês colocarem na imagem tem que fazer algum sentido, tá? Não adianta, assim, colocar vários elementos e alguns elementos meio perdidos só porque tem que ter, sei lá, eu às vezes pedi nesse exercício, por exemplo, eu pedi acho que 3 ou 4 elementos, né? Mas às vezes tem elementos que não faz tanta diferença na composição, não faz sentido na composição. Por que que ele está lá? Então sempre que a gente coloca alguma coisa na imagem, quem está olhando pode perceber esse elemento e pode causar confusão no caso de não fazer sentido nenhum, né? Então aqui nessa cena, se eu quisesse preencher esse canto aqui, que não tem necessidade, mas eu colocar um elemento aqui que não tem nada a ver com essa cena, né? Aqui a gente tem uma moça com a capa, com as flechas, a rainha aqui olhando para ela, tudo mais, nesse cenário de castelo, e tal, né? Se eu colocasse aqui a gente já colocou aqui nessa imagem, eu lembro que essas estátuas aqui que não tinham. Bacana, faz sentido. Eu coloquei as duas nas colunas, né? Parece parte da arquitetura aqui desse castelo e tal. Mas colocar também elementos só para constar, por conta de conta, né? Ah, tem que ter 4 elementos. Eu vou colocar esses 4. Mas todos eles têm que conversar, tem que fazer um sentido na composição, né? Esse trabalho aqui eu achei legal porque foi mais para uma montagem que tem uma cena em si, sabe? É como se fosse uma cena de um filme, talvez, isso daqui. Então eu achei legal por conta disso, porque a pessoa que fez tentou trabalhar com essa perspectiva, né? Essa atmosfera aqui meio de tensão no ar, né? Você vê que ela tá com a mão aqui, parece que numa espada, a rainha tá segurando alguma coisa na mão, não dá para identificar direito o que é, né? Então, mas causa essa impressão dessa tensão, né? E eu achei bacana por conta disso. Esses outros trabalhos aqui, esses que a gente alterou, são composições mais naturais, né? São composições, né? São imagens mais assim
de natureza mesmo, não tem tanto esse sentido aqui de passar uma mensagem mais aqui de tensão, de suspense, aqui são imagens mais naturais, que não está errado também, lógico, né? Mas aqui também, tudo que está aqui faz sentido, mesmo na imagem original, todos os elementos que estavam aqui faz sentido, né? Tem aqui uma casa abandonada, uma casa no campo, tem os animais aqui, a árvore, então não tem nada perdido aqui na cena que você olha e fala, nossa, mas por que que isso está aí? Sabe? Então tem alguns problemas, talvez que nem eu mostrei aqui para vocês de luz e tudo mais, né? De corrigir alguma coisinha assim, de desfocar elementos, mas, né, do restante, tudo que tem aqui faz sentido, tá? Mesma coisa nessa imagem aqui, que eu alterei lá. Mesmo as gaivotas aqui, a gente está no mar, gaivotas, faz sentido, né? Então, né, tem o barco aqui que era da imagem original, a moça nessas pedras, as pedras conversam com as pedras aqui do farol, né? Tem essa barreira aqui, ó, de pedras aqui no farol. Então, também outro exemplo, né, de trabalho que tomou cuidado com os elementos fazerem sentido na cena. Aqui até a luz, né, a temperatura da luz, né, tanto do farol quanto da moça, apesar de estar invertido, mas, né, foi bem pensado, foi bem trabalhado, né? E aqui a gente só inverteu né, baixou aqui a linha do horizonte para o terço inferior. Então, assim, de maneira geral, né, encerrando também essa questão do trabalho 2, é isso que eu tenho para falar para vocês, né? E essa questão de fotomontagem, né, de composição. E isso para qualquer coisa que vocês forem fazer, para uma página de revista, para né, no caso uma montagem, uma ilustração, sempre tudo que está ali nessa composição que vocês forem colocar, tudo tem que tudo tem que estar amarrado, tudo tem que fazer sentido, tudo tem que, né, uma coisa, né, tem que conversar com a outra, né? Porque a não ser que vocês queiram causar realmente essa questão de desconforto, né? Que aí realmente, mas aí tem que ser intencional, não sem querer, né? Tipo, eu vou colocar um elemento aqui que não tem nada a ver, porque a intenção do meu trabalho é chamar atenção, além de tudo isso, chamar atenção para esse elemento e fazer a pessoa, sei lá, refletir e tem algum link, algum gancho que faz a pessoa entender a mensagem que você quer passar. Aí tranquilo, usar esse elemento, né, meio que desconexo com a cena, mas com um propósito. Então, nessa aula que eu queria passar para vocês, gente, era isso, né? Essas dicas, né? Se eu, né, posso chamar de dicas, mas né, para não ficar muito extenso para vocês e para ficar um conceito, acho que um pouco mais simplificado e prático no dia a dia de vocês, eu resolvi trabalhar assim essa aula, né? Espero que vocês tenham, né, aproveitem aí o conteúdo da aula, né? Se surgirem dúvidas, que é muito bom, né, vocês podem me procurar, né, para se precisarem de algum material complementar, eu vou fazer uma busca aqui em alguma bibliografia, né, que trabalhe essa questão da composição e de tudo mais, né? O livro que eu vi que a professora Luana lá de semiótica passou para vocês, do design para quem não é designer, que trata de harmonia, simetria e tudo mais. Aquele livro é muito bacana, né? Para quem puder ler, né? E tiver tempo de ler ele. São dicas, né? São regrinhas aí que a gente tem, conhecendo elas, a gente tem como também quebrar elas para passar alguma mensagem. Então, eu acho que é importante isso, a gente saber como funciona, para a gente saber como quebrar isso também e passar a mensagem que a gente quer. Então é isso, pessoal, né? Qualquer dúvida vocês podem me procurar, né? Mandar e-mail, WhatsApp, que eu vou responder vocês. E espero que tenham gostado, gente. Então, até a próxima aula, pessoal.